Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje mais uma vez falando de ataques russos na Ucrânia. Ternopil, que é uma cidade localizada no oeste da Ucrânia, foi alvo de mais um ataque russo com drones. De acordo com a administração militar local, um prédio foi atingido, deixando uma pessoa morta e várias outras gravemente feridas. A informação foi confirmada por Vyacheslav Negoda, chefe da administração militar regional, em seu canal no Telegram. Além disso, Servi Nadal, do Quartel-General de Defesa Local, detalhou que o impacto gerou um incêndio que consumiu os apartamentos do último andar de um prédio de 5 andares. Moradores precisaram ser evacuados enquanto equipes de emergência trabalhavam no local. Bom, não sei se vocês viram, gente, mas vídeos estão circulando nas redes sociais mostrando chamas saindo pelas janelas de prédios da cidade. Mas, como sempre gosto de falar, essas imagens ainda não puderam ser verificadas de forma independente, tá? E é importante destacar que a Rússia até o momento não se pronunciou sobre esse ataque. A ação russa, gente, aconteceu durante um período de alerta aéreo que durou algumas horas, começando logo após a meia-noite de hoje. Como temos visto, Ternopil já vinha sofrendo com os efeitos de ataques recentes, incluindo um massivo no último dia 26 de novembro que deixou grande parte da cidade sem energia. Para quem não sabe, a cidade está localizada a cerca de 220 quilômetros da Polônia, que, como sabemos, é membro da OTAN, e antes do início da guerra em 2022, tinha uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Mas desde então, muitos moradores têm se deslocado para outras partes da Ucrânia em busca de maior segurança. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre a visita do chanceler alemão Olaf Scholz a Kiev, que está acontecendo hoje. Scholz prometeu um pacote de 650 milhões de euros em ajuda militar à Ucrânia e reafirmou o compromisso de Berlim como o maior apoiador de Kiev na Europa. Essa visita, como sabemos, ocorre em meio a uma crise política na Alemanha, com o colapso da coalizão que sustenta o governo de Scholz. Essa situação aponta para uma eleição meio imprevisível, e deixa um ar de incerteza sobre o futuro do apoio europeu à Ucrânia. Durante a visita, Scholz e Zelensky se encontraram em um local que não foi divulgado. Eles inspecionaram drones militares desenvolvidos em parceria entre empresas ucranianas e alemãs, além de visitarem um hospital para conversar com feridos de guerra. Mais tarde, eles tinham programado reuniões adicionais com Zelensky, reforçando o apelo para que a OTAN considere o convite à Ucrânia na cúpula de Bruxelas nessa semana. Scholz fez questão de destacar que a Alemanha é o segundo maior fornecedor de armas para a Ucrânia, atrás apenas dos Estados Unidos. No entanto, ele continua resistindo ao envio de mísseis de cruzeiro Taurus, alegando temores de que isso possa arrastar o país para um confronto direto com a Rússia. Essa decisão, gente, gerou críticas, inclusive do próprio Zelensky, especialmente após aquela chamada telefônica de Scholz com Putin em novembro. No domingo, o recém-impossado presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, e a nova chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, também visitaram Kiev, em um gesto simbólico de apoio ao país. Por outro lado, o apoio à Ucrânia acabou se tornando um tema central na política alemã, com o líder da oposição, Friedrich Merz, defendendo o envio dos mísseis Taurus, acusando o Scholz de alimentar a retórica do medo russo. Críticos como Roderick Kieselwetter, da CDU, alegam que Scholz está isolando a Alemanha e comprometendo sua segurança. Enquanto eles discutem, no leste da Ucrânia, tropas russas avançam rapidamente, capturando vilarejos e intensificando ataques aéreos contra a infraestrutura energética da Ucrânia, que já enfrenta dificuldades com a chegada do inverno. Na semana passada, Zelensky sugeriu que a Ucrânia poderia aderir à OTAN mesmo com parte do seu território ocupado, mas deixou claro no domingo de que qualquer convite deve abranger todo o território ucraniano, ainda que a defesa coletiva da aliança não seja aplicada às áreas sob controle russo. Bom, gente, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre uma situação bem interessante, que é a do Tribunal Penal Internacional, que tem denunciado que está enfrentando ameaças sérias à sua legitimidade e sobrevivência. Na conferência anual dos 124 Estados-membros do tribunal, a presidente do TPI, juíza Tomoko Akane, falou que as pressões externas, incluindo possíveis sanções econômicas dos Estados Unidos e mandados de prisão emitidos pela Rússia contra funcionários do tribunal, colocam a sua própria existência em risco. Sem mencionar diretamente a Rússia ou os Estados Unidos, Akane se referiu a esses países como membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Segundo ela, o tribunal tem sido alvo de ataques que buscam minar sua legitimidade, sua capacidade de administrar a justiça e de concretizar o direito internacional e os direitos fundamentais. O procurador-chefe do TPI, Karim Khan, também falou durante a abertura da conferência, dizendo que este é um momento vital. Ele apontou que o tribunal enfrenta desafios sem precedentes e ressaltou as altas expectativas de vítimas, sobreviventes e da sociedade civil em geral. Não sei se vocês ficaram sabendo, gente, mas a Rússia emitiu um mandado de prisão contra Karim Khan 2 meses após o tribunal em Haia expedir um mandado de prisão contra Putin. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes aprovou em junho um projeto de lei para sancionar o TPI em resposta ao pedido de Karim Khan para emitir mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex-ministro de Defesa, Yoav Gallant. A CAN também alertou sobre as ameaças de sanções econômicas severas impostas pelos Estados Unidos, que é bom marcar, gente, que eles não são membros do tribunal. No entanto, têm o poder de impactar politicamente, diplomaticamente e financeiramente o TPI. Ela comparou essas medidas tomadas pelos Estados Unidos como tratar o tribunal como se ele fosse uma organização T... e enfatizou que essas medidas poderiam minar rapidamente as operações do tribunal e prejudicar seu funcionamento. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, adicionando um pouco de complexidade ao assunto, de acordo com as forças democráticas da Síria, apoiadas pelos Estados Unidos, seus combatentes enfrentam ataques intensos em várias frentes próximas à estratégica cidade de Tel Rifat, ao noroeste de Alepo. Essa área é de alta importância militar, especialmente após Alepo, a segunda maior cidade da Síria, ter sido tomada por rebeldes na semana passada durante uma ofensiva relâmpago. Fontes locais e a emissora pró-regime Al Mayadeen relataram que os rebeldes, liderados pelo grupo HTS, assumiram o controle de Tel Rifat. O HTS pediu às forças curdas que deixem a área e ofereceu passagem segura para os curdos de Alepo migrarem para o Nordeste, que é controlado pelos curdos. Vejam que aqui, gente, as diferenças internas dialogam com questões externas. Para vocês terem uma ideia, apesar de divergências com o regime de Assad, o governo curdo no Nordeste da Síria condenou publicamente a insurgência, acusando a Turquia de aproveitar a ofensiva para deslocar os curdos por meio de grupos rebeldes. Especialistas apontam que o HTS está coordenando com facções apoiadas pela Turquia, como o Exército Nacional Sírio, embora essas forças ainda não tenham se mobilizado totalmente na ofensiva. O problema é que, para a Turquia, as forças curdas seriam uma extensão do grupo separatista PKK, e eles estariam mantendo tropas do norte da Síria para apoiar os grupos rebeldes. Perceberam, gente? Nessa complexidade toda, os ataques aéreos de aviões russos e sírios têm ficado cada vez mais intensos sobre as áreas controladas pelos rebeldes em Idlib e Alepo. E só nesse fim de semana já teriam matado pelo menos 25 pessoas. O exército sírio também relatou avanço, dizendo que recapturou cidades e fortaleceu defesas na província de Ramá. Agora, por outro lado, o HTS tenta suavizar sua imagem, divulgando entrevistas com cristãos de Alepo, fazendo compras de Natal. Claro que numa tentativa de se mostrar menos radical. E para deixar a situação ainda mais complexa, de acordo com 2 fontes de segurança iraquianas, pelo menos 300 combatentes, principalmente dos grupos Badr e Nujabah, atravessaram uma estrada de terra na noite de domingo para evitar os postos de fronteira oficiais. Um oficial militar sírio explicou que esses reforços chegaram em pequenos grupos para escapar de possíveis ataques aéreos. Essas milícias, gente, fazem parte de uma ampla rede de grupos regionais apoiados pelo Irã, que desempenham um papel bem importante para o regime de Assad, isso desde o início do levante em 2011. Além de manter bases na Síria, esses grupos têm sido essenciais para reprimir rebeldes ao longo do conflito. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, reafirmou que o compromisso de Teherã em apoiar Damasco está firme e destacou que o exército sírio tem capacidade para enfrentar os rebeldes, mas que os grupos de resistência, como ele se referiu às milícias, ajudarão e que o Irã fornecerá qualquer apoio necessário. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.